vai até o homem de Deus. Mas para que eu possa tratar dentro desse texto, eu preciso voltar um pouco atrás, no livro de Gênesis, quando Deus aparece para Abraão, e Deus faz a promessa a Abraão, e Deus diz que da descendência de Abraão seria abençoado, e da descendência de Abraão seria levantado reis. Não que Deus precisasse do homem, porque Deus já era o rei, mas porque o povo não cria no Deus, então era necessário que levantasse homens para que o povo viesse crer. Mas para que tudo isso acontecesse, Abraão teve o seu ministério, a sua obediência, servir a Deus. Então, para isso acontecer, alguém teve que servir a Deus. E isso aconteceu por causa de alguém. E se nós estamos aqui, é por causa de alguém que um dia serviu a Deus e orou. E nós estamos aqui hoje. E na vida desse homem não é diferente. Porque agora este homem ele vai morrer. Este homem ele era um servo do Senhor. Ele era também um servo de Eliseu. Porque quando a mulher chega para Eliseu, a mulher traz uma história de vida dele. Ela traz um currículo. Que ele era teu servo e que ele temia ao Senhor. Então se ela não vem falando de qualquer um, ela vem falando do homem que temia a Deus. E por a obediência dele e pelo que ele fazia, agora Deus tem que fazer na vida dos deles. Assim como Deus prometeu a Abraão e fez, Deus vai fazer na vida deste homem, desta família. Porque muitas coisas que nós fizemos, que nós faz, não é só para a nossa salvação, não é só para o nosso bem, é para os nossos descendentes também. E agora ela vai chegar para este homem, porque a palavra de Deus diz que nenhuma obra para Deus é em vão. Tudo que a gente fazemos para Deus tem um resultado, seja bom, seja ruim. Se a obra é mal, tem a consequência, porque teve pessoas aqui dentro da Bíblia que fizeram mal e tiveram as consequências. Mas também tem pessoas que fizeram a sua obra e teve o resultado, teve as coisas boas. E ela vai chegar para Eliseu. E o que me chama a atenção é que ela vai chegar para Eliseu, dizer que o homem morreu. E os credores vieram cobrar. Vieram pegar os seus filhos para serem escravos. Eu quero dizer para vocês nessa noite, dentro desse texto, que esse credor, trazendo para o dia de hoje, ele representa o Satanás. Porque um dia eu e você, nós tínhamos uma dívida. Mas Deus enviou o seu Filho e pagou a minha e a tua dívida. Só que aqui Jesus ainda não tinha vindo, porque Jesus veio do Novo Testamento. Mas aqui, este homem ele servia a Deus. Então se ele morreu devendo na terra, mas ele tinha um tesouro no céu, o nome dele estava lá. Será que nós estamos se preocupando com o nosso nome que está lá? Muita gente se preocupa com o seu nome aqui na terra, em construir coisas aqui na terra, e esquece de fazer algo para lá em cima, para quando chega lá e perguntar, alguém chega lá com teu nome e disser o que foi que tu fez. Mas esse homem ele tinha feito. E quando o nome dele chega lá, Deus vai entrar com providência. Não por causa dos filhos, mas por causa deles.
O que tu está fazendo para que um dia possa servir para a tua família, os teus descendentes? E o que me chama a atenção é que ela chega para o profeta e ele diz: o que tenho eu contigo? Porque o negócio não era com ela, era com ele. E ele, mesmo assim, ele pergunta: declara-me o que tu tem. O que me chama a atenção é que ele não vai perguntar o que está faltando. O que está faltando para tu pagar a tua dívida? O que eu posso fazer? Mas é porque Deus, ele não trabalha no que está faltando. Ele trabalha com o que tu tem. Aquilo que tu tem é que Deus vai trabalhar. Ele nunca vai trabalhar no que está faltando. Jesus ia com a multidão, todo mundo se preocupando: onde é que vamos comprar comida? Não tem dinheiro para comprar comida para essa ruma de gente. Quando Jesus fala, Jesus não pergunta quantos compravam comida para aquela ruma de gente. Jesus perguntou o que tinha. E Jesus trabalhou em cima do que tinha, não do que estava faltando. Enquanto o povo se preocupava com o que estava faltando, Jesus se preocupou com o que tinha. O que é que tu tem hoje para Jesus? Para mostrar para Jesus. Se tu tem o dom de louvar, tu louva. Se tu tem o dom de pregar, tu prega. Se tu tem o dom de orar, tu ora. Porque Jesus trabalha em cima do que tu tem, não do que está faltando. E ela vai dizer que tem uma botija de azeite. Ela não tinha nada, mas ela tinha uma botija de azeite. E essa botija de azeite, ela representa o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que nós somos o templo e morada do Espírito Santo. E essa botija de azeite que ela tinha estava dentro da casa. Quando ela diz que tem o azeite, ele disse: vai nos teus vizinhos e pede vasilhas emprestadas. Mas como é que tu está com a dívida, o credor na tua porta, tu sem saber o que fazer, e vão mandar tu pedir vasilhas emprestadas? Mas é porque Deus, ele vai testar a tua fé. E essas vasilhas emprestadas, irmão, eu meditando na palavra, as vasilhas emprestadas, vazia significa as vidas que estão aí fora. Que muitas das vezes é para nós ir lá, pegar essas vasilhas e trazer para cá. Nós não temos feito isso no nosso trabalho, na escola, onde quer que nós vamos. Porque essas vasilhas que estão lá fora estão vazias. E ele manda pedir vasilhas vazias. Por que ele não mandou pedir o azeite emprestado? Mandou pedir a vasilha vazia. Porque a vasilha que estava vazia era para ser cheia. E essas vidas que estão lá fora, elas estão vazias, vagando. Então a gente tem que trazê-los. Mas muitas vezes nós não estamos se preocupando com isso. Estamos se preocupando com a nossa casa e o próximo. Quer saber se a nossa vasilha está cheia? A vasilha do vizinho pode estar seca. Não tem a preocupação. E ela vai e pede. Quando ela pede, ela vem até ele e diz: vai lá e entra na tua casa e fecha a tua porta. O interessante é que ele manda pedir as vasilhas, mas ele não diz para que é. Se ele tivesse dito, tinha estragado tudo. Porque o ser humano tem esse mal de não saber fechar a boca. E nem todo mundo está preparado para ouvir o milagre que vai acontecer na tua vida, não, irmão. Presta atenção para quem é que tu vai contar da tua vida. Muito se faz de bom, de amigo, mas por trás. E a Bíblia diz que quando eles trazem um vasilho, ela tranca a porta com os filhos, e de acordo com o que elas traziam, elas iam enchendo as vasilhas.
e foram cheios as vasilhas. E a Bíblia diz que quando ela diz, traz mais uma vasilha, e eles disseram, não tem mais vasilha. A Bíblia diz que quando eles disseram isso, parou. É porque Deus, Ele sabe o suficiente para a tua vida. Porque quando ela disse, acabou o azeite. Mas o que me chama a atenção é que o azeite que foi multiplicado estava dentro da casa. Não veio azeite de fora. E muitas das vezes tu está esperando alguém vir lá de fora pregar para tu dar glória, para tu ser cheio. Não sabe nem como é que está, sendo que tu tem o azeite dentro da tua casa. Muitas vezes vem lá de fora, todo desconcertado, chega aqui, tu fica dando glória, achando graça, gritando, sendo que o azeite está dentro da casa. O que vem lá de fora está vazio. O azeite estava dentro da casa, o azeite foi multiplicado. E a Bíblia diz que ela vai até o homem de Deus e comunica. E ele diz, vai, vende, e tu e teus filhos vivem do resto. E essa foi a providência que Deus fez na vida dessa mulher e desses filhos. Mas porque alguém plantou para ela colher. E no Evangelho é assim, alguém planta e outros vêm e colhem. Abraão plantou e a descendência dele colheu. E para isso nós temos que plantar, para que a nossa descendência possa dar continuidade ao nosso ministério. E aqui eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus Cristo. Eu sou grata a Deus pela minha oportunidade, da minha família, e já passo a oportunidade para o nosso pastor Alex. Vocês estão de brincadeira comigo, vocês. Glória a Deus. Glória a Deus. 8h15 ainda. Glória a Deus. Mais bênção, irmãos. Às vezes, em poucas palavras, Deus fala muitas coisas fortes. E às vezes, em muitas palavras, não saem tantas coisas tão fortes. Certo? Mas, anotando ali algumas coisas, aí eu vou só até onde eu anotei. Nós sabemos que foi pregado pelo profeta que o marido dessa mulher, na pregação dele, ele ensinou que era Obadias, que era servo do rei Acabe e que escondeu 100 homens de Deus, 100 profetas. E aí, para alimentar 100 profetas de Deus, nós que temos a nossa casa e que trabalhamos e vemos a dificuldade que é para o sustento da nossa casa, com 4, 5, 6, 7, no máximo 8 nas famílias que a gente tem aqui, vemos a dificuldade que é. Então, como era difícil naquela época um cidadão sustentar 100 homens de Deus, por amor a Deus e por amor a vidas. E aí, desobedecendo ao rei, que poderia matá-lo facilmente, mas nos ensinando que é melhor obedecer àquele Deus do céu do que obedecer qualquer ser humano na terra. Aí você pode perguntar, mas valeu de quê? Acabou morrendo sempre e cedo, fazendo tudo isso. Aí o diácono Chico falou, é porque ele não estava preocupado com o nome dele da terra, ele estava preocupado com o nome dele lá no céu. Então, se a gente se preocupar em ter o nosso nome escrito lá no céu, a gente vai se preocupar menos com as coisas da terra. E o Vaz também pregou, porque eu creio que no começo, como ele era responsável pelos alimentos lá no palácio, ele tinha acesso aos alimentos, era ele quem governava a questão da alimentação, ele quem controlava.
Então ele poderia pegar determinadas ocasiões, mas eu creio que não tinha como ele sair tirando alimento para 100 pessoas e não ser percebido pelo reino, pelos outros funcionários. E aí o Vaz pregou que ele contraiu essa dívida tentando sustentar os 100 profetas. Aí o cidadão morre fazendo tudo isso e a dívida ainda fica para a esposa e para os filhos. Que Deus é esse? Aí a irmã pregou essa semana sobre Dorcas, que fazendo as boas ações, com todo o destaque, como a irmã falou, adoeceu e morreu. Aí eu tinha notado naquele dia e esqueci de falar, porque quando eu peguei o microfone eu não fui ler o que eu tinha notado. Mas é bom a gente parar e se preocupar, porque se ele fazendo o que agradava a Deus morreu e ficou essa dívida, e ela fazendo o que agradava a Deus adoeceu e morreu, imagine quem não estiver agradando a Deus e nem obedecendo. Eu acho que é hora da gente parar e se preocupar com isso, porque eles fazendo certo pereceram. Imagine quem está fazendo errado. Glória a Deus. Mas como quem está aí está fazendo o certo, então estou falando isso só para mim, que estou fazendo o errado. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí a mulher, eu já preguei sobre isso. A mulher, ela poderia olhar para Deus e dizer: que Deus é esse? Eu vi o meu marido sendo um dos filhos do profeta, um da escola dos profetas, porque quem começa a andar com os filhos do profeta vai ver, e não tem como a palavra de Deus, ou os milagres de Deus não contagiar quem está acompanhando de perto. Ainda que mais na frente se desvie por algum momento, por alguma seta, mas não tem como se não se contagiar, para não usar o termo que uma pessoa usou, se contaminar com as coisas de Deus. Deus não contamina ninguém, Deus contagia, Deus toca, Deus transforma. Contaminar é uma coisa ruim. Aí não tem, então ele passou a fazer parte dos filhos dos profetas, da escola do profeta, e a dívida ficou. Aí agora ainda chega o credor dizendo assim: ó, ou você paga, ou eu venho levar os seus filhos. Eu creio que ele estabeleceu um prazo. Eu só lhe dou até tal dia, e nesse dia que eu chegar, se você não tiver o dinheiro para pagar, eu vou levar os seus 2 filhos para serem meus escravos. A mulher poderia dizer: que Deus é esse? O meu marido cuidou do que era de Deus, muitas vezes deixou de fazer por nós mesmos, pela nossa casa, pelos nossos filhos, por mim enquanto esposa, para fazer por aqueles homens de Deus, e esse Deus permite o meu esposo morrer e ainda ficar a dívida, e agora os credores chegarem e dizer que vão levar os nossos filhos, porque eu não tenho como pagar. Ela poderia dizer: que Deus é esse? Mas só que essa mulher teve uma fé que está faltando muitas vezes em mim, e está faltando muitas vezes em você, de saber que aquilo que eu e você fazemos para esse Deus não é em vão. Ela continua acreditando: mas eu sei que o que o meu marido fez por esse Deus não é em vão. Eu sei que não é em vão. Sabe o que tem feito eu e você parar de buscar a Deus, achar que o que eu e você já fizemos por esse Deus foi em vão? Quando eu e você estamos assim, pensando que o que fizemos foi em vão, nós não queremos buscar mais, não queremos mais ler a palavra. Eu passei por tudo isso em vão? Eu fiz tudo isso em vão? É só uma estratégia de Satanás para fazer eu e você parar nos propósitos de Deus, porque ele sabe que quem persevera não alcança.
Aí ele vai fazer o que? Que não adianta. Ele vai fazer o que? Colocar na minha e na sua mente que não adianta. Não adianta perseverar, não adianta insistir. Aí vão. Estou perdendo meu tempo, estou sendo besta. A mulher tinha todos os motivos para achar que era perca de tempo, era em vão, e era ser feito de besta, fazer tudo aquilo por Deus. Então o que fez ela ir buscar o socorro de Deus? A certeza de que não era em vão. Glória a Deus. Se eu e você tivermos essa certeza, vamos continuar buscando esse Deus. Mas se eu e você perdermos essa certeza, vamos parar de buscar esse Deus. E o que fez ela ir até Eliseu? Saber que Eliseu era uma referência nas coisas de Deus. Quem tem ido até você por um socorro? Quem tem chegado até nós por um socorro, por um auxílio de Deus? Quem tem procurado a mim e a você pelas coisas de Deus, para buscar o milagre de Deus que está precisando, para buscar uma solução de Deus que está precisando? Quem tem ido até a mim e a você? Porque aquela mulher foi a Eliseu, ela não escolheu à toa o Eliseu, ela foi até Eliseu porque ela sabia que Eliseu era uma referência de homem de Deus, por intercessão também, uma referência para interceder na causa dela. Será se as pessoas que conhecem a mim e a você estão olhando para mim e para você e dizendo: ela ali é uma referência, pode interceder na minha causa, ela ali é uma referência, pode interceder nessa minha causa. Deus vai dar uma resposta nessa minha causa através da vida dele, através da vida dela. Tem alguém procurando você? Tem alguém procurando você? Quero que você nem precisa nem balançar a cabeça e dizer alguma coisa, mas tem alguém procurando você? Quero só que você reflita. Se tem, glórias a Deus, e não se vanglorie por isso, porque na verdade era para ter era mais. Se não tem, se envergonhe disso. Se não tem, se envergonhe disso. Aleluia, Deus. Mas as pessoas, como foi falado ontem, elas podem dizer assim: e tu, pastor? Eu vou lhe dar 2 exemplos dessa semana. 2 jovens procuraram essa semana. E eu até frescava com eles. Acredito que tem um que diz assim: pastor, né? Pastor, que é isso, pastor? Vigia. E eu frescava com eles. Mas na hora que eles estão precisando, tem outras pessoas crentes lá. Aí ontem não, na quarta-feira eles chamam de tio, quero ir para a igreja. Eu lhe levo. Marquei para levar sexta-feira. Quando eu fui, o caminhão passou e cheio de lama. E eu já estava revoltado, eu disse: rapaz,
O cara ainda vai fazer a obra para Deus, ainda acontece isso, o cara tem que chegar lá cheio de lama. Eu disse, também vou voltar, ainda pensei, eu vou voltar. Eu disse, não, mas tem uma vida lá que está precisando, eu vou, assim. Cheguei lá no Marcelo, pedi um balde d'água lá, passei assim, tirei a lama, ainda ficou a blusa manchada ainda, ele ainda ofereceu a blusa dele, mas era frouxa, eu gosto mais puxadinha, aí eu fui para a minha suja mesmo. A minha suja, uma vida. Que Deus já tinha revelado, Deus já tinha me usado para ele, que Deus não abria mão dele. Eu estava nas drogas, desconfio que ainda está, mas fica dizendo que eu estou limpo, já faz tanto tempo que eu não uso, mas eu não acredito. Né? Isso até por VAR já mandei por VAR lá, mas esse cara aqui eu estou desconfiado que ele está mentindo. Certo? Mas é uma vida. Pode ser alcançado. E vai ser liberto. E vai pregar a palavra de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Fora outros. Mas mesmo assim, eu ainda me envergonho, porque às vezes o vaso de Deus manda o vaso me encontrar. Tem vida lá na escola precisando, além das que você às vezes fala. É nisso que eu estou falando. Se já tem alguém que lhe procura, glória a Deus. Mas era para ter a mais. Deus. E se não tem, pare para refletir o que é que está acontecendo. Porque ela foi para Eliseu, porque sabia que Eliseu era alguém de Deus e poderia receber pela intercessão de Eliseu o milagre de Deus que ela estava precisando. Aí o Chico falou: há vidas precisando, sendo levadas pelo credor, e cadê você, crente? Aí eu vou usar até uma fala de uma jovem, mas não para alfinetar a jovem. Não, eu respeito a religião das pessoas, eu geralmente não prego. Aí eu pergunto, e eles respeitam a nossa religião? As pessoas chegam até nós, respeitam a nossa religião, diz que a gente está perdendo tempo, que é falta, que é besteira, que lá é uma prisão, que não pode isso. Cadê o respeito à nossa religião? Poderia pelo menos, pela nossa igreja, devia pelo menos ser assim. Não, é a sua fé, a sua religião respeita, não tem opinião nenhuma. Mas a gente, enquanto cristão, omite de levar a palavra para essas pessoas. Mas elas não têm nenhuma trava na língua quando querem opinar sobre a nossa igreja, sobre a nossa religião, sobre a nossa fé. Então cadê você? Deus! Não é respeito à religião delas, é negligência, porque Jesus mandou eu e você pregar a palavra a toda criatura. Mas Deus trabalha no que você tem. Foi o já Chico falou. Você tem o Espírito Santo para levar a palavra até elas. Você tem palavra para dar a elas. Ou você não faz nada porque você não tem o Espírito Santo nem tem palavra? Ou tem só o Espírito Santo, mas não tem palavra? Mas eu creio que nós temos pessoas que têm o Espírito Santo e tem palavra. Agora falta só despertar e se preocupar com as vidas. Porque sem se preocupar com as vidas, não abrimos a boca para ninguém. Sem se preocupar com a vida, não abrimos a boca para ninguém. Se tem o caso, somos igual aquele jovem que filmou o senhor sendo arrastado pela correnteza lá no Ideal. A tia veio, o senhor estava bebendo, aí começou a ser arrastado pela correnteza, o jovem ao invés de pedir socorro, pegar uma corda, chamar outras pessoas, foi filmar. Passou até em todos os jornais. No jornal aqui do Ceará, até fora. Ele filmou e foi processado por omissão de socorro. Então, se o juiz da terra condena essa omissão de socorro, Deus, que é o justo juiz, está vendo também a nossa omissão de socorro às vidas que estão precisando ser levadas pelos credores. E é anotado lá no céu. E aí a mulher, ela foi até Eliseu, Eliseu falou, orientou. Aconteceu o milagre dela? Aconteceu o milagre na vida da viúva? Sim. Por quê? Porque ela fez tudo que ele mandou e do jeito que ele mandou. Além de fazer o que ele mandou, já foi do jeito que ele mandou.
Então Deus trabalha nos detalhes. Aí eu e você, é noite de eu e você parar para refletir. E o que Deus falou na minha e na sua vida aconteceu? Qual foi o detalhe que Deus falhou? Né? Deus não falha. Qual foi o detalhe que eu e você falhamos? Às vezes por um detalhezinho, se ela não fecha a porta, se ela não fecha a porta, né? Trancasse a porta da frente, da sala e não trancasse a porta do quarto, será que acontecia o milagre? Não. Também eu acho que não. Mas como ela fez tudo, foi falado ontem aqui no Clamor do Meu Dia, tudo conforme Deus mandar, aconteceu na vida dela. E se eu e você fizer conforme tudo que Deus mandar, vai acontecer na nossa vida também. Em nome de Jesus Cristo. Mas temos que parar para refletir sobre qual detalhe eu e você não fizemos ainda. Para Deus operar na nossa vida. Amém? Vamos. Relatório da semana. Terminar mais cedo. Relatório da semana. Manhã sai de criança, né, às 19 horas. Terça-feira. Uma dúvida aqui, uma interrogação. Não desceu o decreto ainda sobre o que será terça-feira. Pode ser culto de varões, como foi no mês passado, nós fizemos na última terça-feira do mês, amanhã é a última terça-feira, é a quinta terça-feira desse mês. Pode ser clamor também, que é a vez até da Rafaela Barros. Amém, irmã Mazé? Né? Se for clamor, é com ela.